Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa capacitação em Introdução à Psicologia Educacional. Bem, a Psicologia Educacional é uma disciplina que une dois campos fundamentais, que são a Psicologia e a Educação, e ela busca entender como as pessoas aprendem, como podemos facilitar esse processo, como superar desafios que surgem no ambiente escolar. Então a história dessa área remonta à Grécia Antiga, onde filósofos como Platão e Aristóteles já refletiam sobre o comportamento humano e o papel da educação no desenvolvimento moral e intelectual. No entanto, foi apenas no século XIX que a psicologia se consolidou como ciência com a criação do primeiro laboratório de psicologia experimental por Wilhelm Wundt. Desde então, ela tem evoluído e impactado diretamente a maneira como educamos e aprendemos. No Brasil, a psicologia educacional tem um papel crucial, ela não apenas ajuda a identificar e superar o fracasso escolar, mas também promove a inclusão social. Isso é especialmente importante em um país com uma diversidade tão rica, mas que enfrenta desafios significativos no acesso à educação de qualidade. Em resumo, essa área oferece as ferramentas para compreender e enfrentar os desafios educacionais do presente, enquanto constrói um futuro mais inclusivo e promissor. Então, nós vamos explorar tudo isso em detalhes ao longo da nossa aula e desse curso também. Bem, pessoal, a gente vai revisar as raízes da psicologia educacional na Grécia Antiga, destacando como as reflexões desses pensadores ainda têm aplicações práticas no mundo de hoje, seja na área profissional ou nos relacionamentos humanos. Platão acreditava que a educação deveria formar o caráter e a ética dos indivíduos, além de transmitir conhecimento. No mundo profissional atual, essa visão se reflete na importância do desenvolvimento de competências socioemocionais, como ética, liderança, trabalho em equipe. Assim como Platão destacava a formação moral, empresas hoje buscam profissionais não apenas qualificados, mas também comprometidos com valores éticos e com a construção de um ambiente de trabalho positivo. Bem, pessoal, Aristóteles ele enfatizava o papel do ambiente e das experiências no aprendizado e no desenvolvimento. Então, essa ideia ela é extremamente relevante ainda hoje em dia no contexto corporativo e educacional, e ambientes de trabalho que promovem aprendizado contínuo e feedback construtivo criam profissionais mais capacitados e engajados. E nos relacionamentos humanos, essa perspectiva nos lembra que interações respeituosas e construtivas moldam comportamentos e fortalecem vínculos. Em relação ao legado, o legado de Platão e Aristóteles está nos debates que iniciaram sobre a mente e os processos de aprendizagem. Hoje, esses debates ecoam em temas como inteligência emocional, resiliência e comunicação eficaz. Os relacionamentos, seja no ambiente de trabalho ou na vida pessoal, compreender a mente e as emoções é essencial para resolver conflitos, construir empatia e criar conexões que sejam significativas. Então, esses conceitos que começaram na Grécia Antiga continuam extremamente atuais, e eles nos mostram que, seja na educação, seja nos relacionamentos ou no mundo corporativo, as bases para o crescimento humano e profissional estão na ética, na experiência e na qualidade das interações. Bem, aqui a gente vai explorar o momento em que a psicologia passou a ser reconhecida como ciência, deixando de ser apenas uma área filosófica para se consolidar como um campo de estudo com métodos próprios e aplicáveis. Além disso, nós vamos refletir como essas escolas ainda impactam as questões atuais. Em primeiro lugar, eu queria falar de Wilhelm Wundt. Em 1879, Wundt ele criou o primeiro laboratório de psicologia experimental, marcando o nascimento da psicologia como ciência. E ele utilizou métodos rigorosos para estudar os processos mentais, abrindo espaço para pesquisas que hoje sustentam áreas como neurociência, cognição
e até mesmo saúde mental no ambiente de trabalho. Por exemplo, empresas modernas utilizam testes psicológicos, herança desse início científico, para avaliar habilidades e promover a produtividade. Nós temos aqui o behaviorismo de John Watson. Então, ele trouxe a ideia de estudar apenas o que é observável, comportamento. Então, essa abordagem é altamente relevante hoje, porque muitas práticas atuais, como terapia comportamental, treinamento corporativo e até campanhas de marketing, são baseadas na observação e alteração de comportamentos específicos. Então, no mundo corporativo, por exemplo, técnicas behavioristas, elas são usadas para promover mudanças de hábito e melhorar a eficiência de equipes. Nós temos também a linha da psicanálise de Sigmund Freud. Ele focou nos aspectos inconscientes da mente, mostrando como emoções reprimidas e experiências passadas influenciam o comportamento. Isso é extremamente aplicável hoje, especialmente em questões relacionadas à saúde mental, e em um mundo cada vez mais ansioso e acelerado, compreender os mecanismos inconscientes que afetam decisões e relações pode ajudar indivíduos e organizações a lidar melhor com o estresse e conflitos. Então, essas escolas clássicas, elas formaram as bases da psicologia moderna e hoje nós vemos suas contribuições em campos como terapia, coaching, gestão de pessoas e até mesmo na inteligência artificial, que usa conceitos do comportamento humano para criar interações mais eficientes. Então, esses avanços mostram como a psicologia, como ciência, continua evoluindo para atender às necessidades contemporâneas. Bem, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os marcos históricos da psicologia na educação brasileira e, mais importante, como essas etapas contribuíram para as práticas educacionais e psicológicas que nós usamos nos dias atuais. De 1906 a 1930, durante esse período, as escolas normais começaram a introduzir a psicologia como uma ferramenta para compreender as diferenças individuais entre os alunos. E isso foi essencial para criar as bases do ensino personalizado, algo que continua sendo uma prioridade na educação atual. E hoje, estratégias como ensino adaptativo e atenção às necessidades específicas dos alunos se originam dessas primeiras iniciativas, permitindo um aprendizado mais inclusivo e eficaz. De 1930 a 1960, o tecnicismo e a psicometria dominaram esse período, com a aplicação de testes para selecionar mão de obra qualificada, e apesar de uma visão limitada à época, a ideia de usar avaliações objetivas ainda é amplamente empregada não apenas na educação, mas também em processos seletivos e diagnósticos escolares. E atualmente essas ferramentas elas evoluíram para promover a equidade, identificar dificuldades de aprendizagem precocemente e ajudar na orientação profissional de jovens. Nós temos o período pós-1962, onde a regulamentação da psicologia como profissão foi um marco que expandiu sua atuação para abordar questões mais complexas no ambiente educacional. Isso inclui a promoção do bem-estar dos alunos, a mediação de conflitos e a criação de ambientes escolares inclusivos. Então, essa evolução é essencial nos dias de hoje, quando enfrentamos desafios como saúde mental, bullying e desigualdade social nas escolas. A atuação interdisciplinar dos psicólogos, desenvolvida nesse período, continua sendo vital para construir uma educação mais acolhedora e acessível. Nós também temos aqui as contribuições para os dias atuais. Então, esses momentos históricos moldaram a forma como vemos a psicologia na educação atualmente, e hoje o psicólogo educacional desempenha um papel central na promoção de práticas inclusivas, no combate ao fracasso escolar e na saúde emocional dos estudantes. Além disso, a herança dessas fases nos ajuda a construir ambientes de aprendizagem mais adaptados às necessidades contemporâneas.
e conectando a escola com as demandas sociais e tecnológicas do século XXI. Então, essas contribuições mostram como o legado histórico da psicologia na educação contínua relevante é, é algo indispensável para enfrentar os desafios do momento presente. Bem, pessoal, a gente precisa falar de 3 pilares fundamentais para a promoção do sucesso escolar. O primeiro deles é o reforço, e a psicologia escolar ela nos ensina que cada aluno tem um ritmo e um estilo único de aprendizado, e a partir dessa compreensão, os programas de reforço escolar são desenvolvidos para atender às necessidades específicas dos alunos, respeitando suas características individuais. Então, psicólogos educacionais utilizam métodos baseados em teorias cognitivas e comportamentais para ajudar a planejar estratégias personalizadas com o uso de jogos pedagógicos ou recursos digitais que mantêm o estudante enganjado e facilitam a retenção do conhecimento. Nós temos aqui também, em relação à promoção do sucesso escolar, a identificação precoce. E aqui, identificar precocemente transtornos de aprendizagem como dislexia, TDAH e descalculia é um campo prioritário na psicologia educacional. Psicólogos educacionais são fundamentais na avaliação de alunos que apresentam dificuldades, utilizando testes, observações e ferramentas diagnósticas baseadas em abordagens científicas. E com essa identificação é possível criar planos de intervenção específicos que ajudam a evitar o impacto dessas condições no desempenho escolar e na autoestima do aluno. Nós também temos a inclusão educacional, que também desempenha um papel crucial na promoção de ambientes inclusivos. Então, ao integrar alunos com deficiências ou necessidades especiais, o psicólogo educacional trabalha em parceria com professores, gestores e famílias para adaptar currículos, criar espaços acessíveis e desenvolver práticas pedagógicas que eliminem barreiras ao aprendizado. Então, a visão psicológica aqui contribui para que a inclusão seja mais do que uma adequação técnica, e ela se torna um processo de valorização das diferenças e promoção do potencial humano. A relação também que eu queria enfatizar com a psicologia educacional nos dias de hoje. Então, essas práticas elas são reflexos diretos da aplicação da psicologia educacional no ambiente escolar contemporâneo, e o psicólogo educacional aqui ele atua como um mediador entre os aspectos emocionais, sociais e cognitivos do aprendizado, garantindo que cada estudante tenha as condições necessárias, no caso, para alcançar o sucesso. Então, mais do que resolver problemas, essa área se compromete a transformar o ambiente escolar em um espaço acolhedor, onde a diversidade é respeitada e os desafios são vistos como oportunidades para o desenvolvimento humano. Bem, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a mediação de conflitos, que é uma área em que a psicologia educacional desempenha um papel essencial. Conflitos são inevitáveis no ambiente escolar, seja entre alunos, professores ou famílias, e a mediação não apenas resolve problemas imediatos, como também promove um ambiente de aprendizado mais harmônico e produtivo. Um conflito que a gente precisa citar aqui é o bullying, e é um desafio frequente nas escolas. A psicologia educacional atua aqui diretamente por meio de intervenções específicas, como círculos de conversa, que promovem o diálogo entre alunos, que fortalecem a empatia e compreensão. Essas abordagens ajudam não apenas a proteger as vítimas, mas também a orientar os agressores, promovendo mudanças de comportamento e prevenindo futuros conflitos. Nós temos também as ações de apoio aos professores. Professores muitas vezes enfrentam desafios ao lidar com comportamentos difíceis ou situações de conflito na sala de aula. A psicologia educacional oferece treinamentos em comunicação assertiva e técnicas de gerenciamento de comportamento, ajudando os educadores a manter um ambiente de ensino mais saudável e colaborativo. E essa capacitação é vital para que professores se sintam mais preparados emocionalmente e profissionalmente, reduzindo o risco de estresse e do burnout.
Nós temos também a orientação familiar, a colaboração com as famílias é outro ponto essencial. Muitas vezes os conflitos escolares eles refletem questões que também ocorrem no ambiente escolar e a psicologia educacional promove um diálogo construtivo com os responsáveis, orientando-os sobre como apoiar o desenvolvimento emocional e acadêmico dos alunos. Isso cria uma rede de suporte entre escola e família que é essencial para o bem-estar e o sucesso do estudante. Nós também temos aqui a relevância de tudo isso para os dias de hoje. Essas práticas de mediação são ainda mais relevantes no contexto atual, onde as escolas enfrentam problemas complexos, como os efeitos da pandemia na saúde mental, os problemas causados pelas desigualdades sociais e a crescente diversidade na sala de aula. Então, a atuação da psicologia educacional em conflitos promove um ambiente mais seguro e acolhedor, garantindo que todos, alunos, professores e famílias, possam colaborar para alcançar resultados educacionais e emocionais. E dessa forma, a mediação de conflitos educacionais não é apenas uma solução para problemas, mas uma oportunidade de construir um ambiente escolar que valoriza o diálogo e a cooperação. Vamos discutir também um pouquinho sobre a importância da perspectiva crítica e interdisciplinar na atuação da psicologia educacional. Então, existem 3 pilares aqui importantes. Pilar do contexto social. Então, a psicologia educacional ela precisa adotar uma visão crítica ao considerar os desafios sociais, econômicos, culturais. Em um ambiente escolar, questões como desigualdades sociais, fome, violência, preconceitos podem limitar o desenvolvimento dos alunos e a partir dessa análise, o psicólogo educacional ele propõe estratégias que vão além da sala de aula, promovendo políticas de intervenções que busquem equidade e inclusão. Temos aqui a questão da colaboração. A perspectiva interdisciplinar é central no trabalho do psicólogo educacional que colabora com assistentes sociais, pedagogos, gestores escolares e outros profissionais. Então, essa união de esforços permite uma compreensão mais ampla das necessidades dos estudantes e da escola como um todo. Temos a diversidade também, onde questões culturais e preconceitos são desafios que ainda impactam muito os ambientes escolares e a psicologia educacional ela trabalha para promover a diversidade, combatendo estereótipos e criando um espaço onde todas as identidades sejam valorizadas. Isso pode incluir iniciativas como rodas de conversa sobre preconceito racial, campanhas de conscientização sobre igualdade de gênero ou adaptações curriculares que respeitem diferentes origens culturais. Bem, pessoal, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre algumas áreas de atuação do psicólogo educacional. Bem, a gente já deixou claro que o psicólogo educacional atua no ambiente escolar, oferecendo apoio aos professores, atuando também para resolver problemas que afetam o desempenho acadêmico e emocional dos estudantes. Ele colabora com a gestão para criar políticas e estratégias que favoreçam o aprendizado. Então, há várias ações nesse segmento. Na educação inclusiva, ele promove a diversidade e igualdade do ambiente escolar, e essa talvez seja uma das mais importantes atuações desse profissional. Ele vai colaborar na integração de alunos com deficiências ou necessidades especiais, adaptando currículos para atender diferentes perfis de aprendizagem, e trabalha para eliminar barreiras sociais e culturais. Nós temos as políticas públicas, além da atuação direta nas escolas, o psicólogo educacional ele desempenha um papel importante na formulação de políticas públicas, ele contribui para a criação de estratégias educacionais, participa de estudos sobre temas como evasão escolar, saúde mental dos estudantes, ele também avalia o impacto de programas educacionais. Então, essas áreas são as mais comuns, né? Bem, para terminar, nossa aula é importante reforçar o papel essencial que a psicologia educacional desempenha no desenvolvimento da educação. A gente viu ao longo do conteúdo que esse profissional atua para compreender e atender às necessidades dos alunos, professores, da própria instituição escolar,
promovendo um ambiente que favoreça o aprendizado e o bem-estar. Então, aqui cabe compreender as demandas dos alunos, sejam acadêmicas, emocionais ou sociais. Essa compreensão não ajuda apenas a superar barreiras, como dificuldades de aprendizagem ou conflitos, e também passa a valorizar as individualidades, contribuindo para o desenvolvimento integral dos estudantes. Então, nós vimos todas essas coisas. E, por fim, como destaca Paulo Freire, ensinar não é apenas transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Então, essa reflexão ela reforça que compreender as necessidades dos alunos e dos professores é criar um espaço onde todos possam se desenvolver e colaborar. Então, pessoal, assistam às nossas videoaulas, leiam as nossas apostilas. Desejamos a todos bons estudos e até a nossa próxima aula.